Olá, bom dia, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje vou compartilhar com vocês um pouco das minhas conversas que tive mais cedo com alguns amigos. Deus tem características humanas? Deus, na minha opinião, é a grande questão da história humana, a maior de todas. Não se entende o ser humano sem pensar em Deus, né? Desde o Egito, pela Mesopotâmia, Índia, mesmo na China, não usando essa palavra com tanta frequência, também há ideias relativas ali que poderia se dizer relativas a Deus. Todas as partes temos essa percepção de que há forças que não percebemos pelos sentidos, mas há forças que regem esse planeta, o universo, a natureza, o ser humano e tudo mais. Seriam essas forças só energias, como a luz, a gravidade, ou teriam essas forças alguma característica humana de fato? Quando se fala em Jesus, com certeza pensa-se num Deus humano, um Deus amoroso, um Deus também que se empenha, que se envolve nas emoções humanas. Na verdade, Jesus se envolvia nas emoções humanas, ele era também um Deus com muitas e muitas características humanas. Por outro lado, às vezes na Índia, quando se fala em Brahman, você está falando algo que não tem característica humana, não tem adjetivos humanos, mas mesmo com uma energia lá pairando sobre todo o universo. Né? Até que ponto Deus é humano? Até que ponto Deus é apenas algo, uma energia, algo assim, imperceptível e sem nenhuma característica humana de nos amar, de nos odiar, o que quer que seja? Deus tem essas características ou não? Não é? Essa é uma das grandes questões da história humana. Há quem pense que sim, há quem pense que não. Os muçulmanos, por exemplo, eles proíbem que haja desenhos humanos dentro das mesquitas. As mesquitas só podem ter desenhos geométricos, na é verdade? E assim por diante. Muitas pessoas acreditam em espíritos, né? Espíritos que vagueiam aqui por esse planeta. Espíritos geralmente são de pessoas já mortas, sejam nossos ancestrais ou alguma outra pessoa já falecida que entra em contato conosco. E nesse caso, os espíritos teriam mesmo muitas e muitas características humanas, né? Uma vez que são pessoas desencarnadas que estão vagando por aí. Mas será que é assim mesmo? Ou será que é o nosso cérebro que cria isso? Porque pode ser que sim, que tenha espíritos de pessoas desencarnadas por aí, mas pode ser apenas que há energias por aí que entram em contato com o cérebro, e o cérebro, na tentativa de entender essas energias, o cérebro cria uma imagem humana. Você não entrou em contato com nenhuma pessoa falecida, mas entrou em contato com uma energia negativa, uma energia destrutiva. Quando essa energia entra na sua mente, sabe-se lá como, mas entra na sua mente essa energia, você antropomorfiza essa energia, você vê um rosto de alguém que já morreu, por exemplo, com muita raiva de você. Por quê? É porque é uma energia negativa que entrou, o cérebro não sabe como interpretar essa energia que está entrando lá, e o cérebro cria uma imagem inteligível para você, que seria essa pessoa, sua parenta, por exemplo, que já morreu, e aparece na sua mente lá como uma figura agressiva, uma figura destrutiva, amedrontadora. Né? É uma questão interessante, se você voltar à Idade Média, e você vir aquelas pinturas, eles pintam, repetitivamente eles pintam aqueles espíritos maus com características bastante más na expressão facial, né? Denuncia-se pela expressão facial que aquilo é um espírito do mal, né? Mas será porque eles são assim mesmo, os espíritos? Essa é a forma deles? Eles têm aqueles rostos agressivos, diabólicos? Ou eles são apenas uma energia e esses rostos são uma criação de nossa mente para que possamos entendê-los, para que possamos lidar com eles, né? Essa é uma grande questão de toda a história humana. Essas forças existem de fato, essas forças são pessoas desencarnadas, essas forças são Jesus. O que são essas forças? Ou essas forças são Brahman apenas, algo que não tem característica humana nenhuma? Os espíritos existem. Há quem diga que não. Muitos psicanalistas vão dizer que são manifestações do nosso inconsciente. Vão dizer que muitas vezes são desejos não resolvidos que acabam resultando nessas ideias. Eu, particularmente, não acho isso.
Eu acho que existem forças que seriam, na minha opinião, abstratas, mas considero a possibilidade que sejam humanos, com características humanas, é uma possibilidade, né? Embora eu pessoalmente tenda a achar que são abstrações, são energias, né? São energias com as quais entramos em contato e aí interpretamos essas energias, né? Não acho que seja aí o desejo reprimido que precisa se manifestar de alguma maneira e aí acabamos criando essas fantasias, esses delírios todos, né? Deus não é um delírio coletivo, né? Seria o maior delírio extraordinário, o maior delírio da história, o delírio mais coletivo da história. Seria fantástico, né? Deus ser um delírio coletivo. Mas não acredito nisso, não. Eu acho que, de fato, há uma energia, provavelmente impessoal, mas talvez tenha alguma coisa pessoal também aí, certo? Então, sobre hoje, tivemos aqui esse debate muito interessante sobre deuses, e Deus pode ser no plural ou pode ser um só, espíritos também, que pode haver, como pode não haver. Uma interessante discussão, na verdade. Tem ou não tem características humanas? Existem ou não existem? São uma criação do nosso inconsciente apenas? Existem ou não existem? Há uma energia, não há? Há características humanas, não há? Essa é uma questão que tem incomodado o ser humano durante toda a sua história, desde Nhanderu, que seria o Deus criador dos índios brasileiros, né, de alguns índios brasileiros, até Alá, né, até Brahman, ou até o princípio de Li na filosofia chinesa. Na verdade, um assunto sobremaneira interessante e, diria eu, longe, muito longe ainda de estar resolvido pela ciência ou pelo ser humano de um modo geral. Obrigado pela atenção, continue nesse canal, subscreva-se para ter interessantes discussões sobre os mais variados assuntos aqui por mim, que tenho um canal sem viés nenhum, totalmente independente, sou eu apenas pensando aqui, sem a necessidade de agradar a esse ou aquele patrocinador. Obrigado, continue me assistindo. Abraço a todos.